pessoal, meu nome é Júlia, eu faço parte da mocidade do Centro Espírita Cereiro de Jesus e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre alguns termos que são muito utilizados, mas que nem todos sabem o que é. Espiritismo, espiritualismo, kardecismo, doutrina espírita. Já ouviu falar nesses nomes? Mas você sabe o que significam? Bom, primeiro a gente tem que começar explicando qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo. O espiritualismo é a crença de que existe algo para além da matéria. As religiões são alicerçadas nesse princípio, de que não há um ponto final com a morte. É a crença que se opõe ao materialismo, mas não se trata da crença em espírito e de suas manifestações. Isso é outra coisa que a gente vai falar agora. O professor Hippolyte Léon Denisart Rivail, discípulo de Pestalozzi, sempre foi atraído pelas ciências. Em 1854, ouvindo falar das mesas girantes, resolveu estudar esses fenômenos. Uma das primeiras observações que ele fez é que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e ele descobriu que essa causa dos fenômenos eram os espíritos. Esses espíritos, sendo almas de homens desencarnados, não possuíam toda a sabedoria. Porém, traziam relatos de suas vidas em um mundo espiritual, que os ajudaram a revelar informações importantes. Esse professor, sob o codinome de Allan Kardec, escreveu 5 livros sobre esses estudos, que se tornaram a base para o espiritismo. Ao codificar a doutrina espírita, Allan Kardec sentiu a necessidade de pensar em uma terminologia que exprimisse o seu estudo dos espíritos e suas manifestações, que fosse diferente do conceito de espiritualismo. Por esse motivo, ele pensou em uma palavra que possuísse no seu radical o termo espírito, fundando então o espiritismo. Ele define que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Por isso, segundo ele, nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. O espiritismo é considerado uma doutrina filosófica e uma ciência de observação. Segundo Kardec, como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia, compreende todas as consequências morais que resultam dessas relações. Segundo o último censo do IBGE de 2010... 2010? Não tem dado mais atual, não? Era pra ter, né? Mas em 2020... Coronavirus! Segundo o IBGE de 2010, o espiritismo é a terceira religião mais cultuada no nosso país. Porém, essa é uma singularidade nossa, uma vez que o espiritismo não tem caráter religioso em todos os países. Isso acontece porque cada país adaptou os conhecimentos espíritas de uma forma. No Brasil, nós tivemos o médium Chico Xavier, que psicografou muitas coisas do seu mentor, o Emmanuel, que em várias encarnações passadas havia sido um religioso. Foi jesuíta, bispo, padre, o que também contribuiu com essa propagação de uma linha religiosa. Hoje em dia, quando alguém me pergunta: que religião você é? E eu respondo: espírita, a pessoa pergunta logo em seguida: espírita o quê? E eu respondo: kardecista. Essa complementação passou a ser dita porque muitas religiões se apropriaram do termo espírita por ter elementos do espiritismo em sua constituição. O termo espírita, por mais que tenha sido criado por Allan Kardec para dar especificamente nome aos seguidores da doutrina espírita, como já falamos anteriormente, não foi só adotado pelos seguidores do estudo de Kardec. Isso acontece porque existem algumas religiões que se inspiraram no espiritismo na sua construção e se apropriaram de parte de seus princípios e com isso continuaram utilizando o termo espírita. Porém, agregando outros elementos culturais, regionais, religiosos, acabaram se diferenciando da codificação de Kardec em sua fundamentação. Então, se dizer espírita não garantia o entendimento de qual religião exatamente nós éramos, e por isso, recentemente, começou a surgir a necessidade de acrescentar outro nome para deixar mais claro, e foi daí que surgiu o termo kardecista. Mas é importante ressaltar que Kardec nunca quis personalizar a obra, tanto que Allan Kardec é um pseudônimo, ele nem assinou as obras com o próprio nome. Ele sempre deixou bem claro que as obras eram dos espíritos, ele apenas codificou, tornando material de estudo e orientação para a vida.
Se você acha que o espiritismo entrou tranquilamente no Brasil, é aí que você se engana. Em 1890, seguir a doutrina espírita era considerado crime no país, podendo levar multa de até R$500 mil, que equivalia a $270 no câmbio da época, ou até mesmo reclusão de 1 a 6 meses. Isso aconteceu por conta da influência de padres católicos da época na política, que de alguma forma se sentiam ameaçados com essa nova religião que surgia. Seguidores do positivismo e até mesmo médicos, que não entendiam como aconteciam curas de doenças até mesmo incuráveis. O espiritismo foi ganhando espaço com o tempo, mas foi apenas em 1940, através do Código Penal, que os seus seguidores deixaram de fato de serem punidos pela lei, uma vez que a doutrina ganhou o caráter de religião e punir seus seguidores se enquadraria então como intolerância religiosa. A religião foi crescendo e hoje o Brasil é o país com mais adeptos do espiritismo no mundo e a cada ano que passa nos tornamos mais numerosos. E aí? Independente se você é espírita ou não, se quer saber um pouquinho mais sobre a doutrina, siga a página do Ceareiros de Jesus. Agora na pandemia, temos todas as terças uma live e todos os sábados um vídeo do Departamento Infanto Juvenil. Espero que a gente possa trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Tchau e até a próxima!